Salve, galera! Seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai? Muito bom estar de volta, uma alegria estar com vocês. Vocês são bem-vindos, vai ser um tempo precioso. Temos bastante novidade para compartilhar e vai ser muito bom ter você conosco. Tá feliz, pai? Feliz eu estava ontem. E hoje? Hoje eu estou mais que feliz. É isso. Você tá longe, eu não consigo fazer o nosso high five, mas é porque nós mudamos o cenário. Muita coisa aconteceu, a gente vai falar sobre isso, sobre esse programa, por que a gente ficou esse tempo sem gravar, o que aconteceu, as novas adaptações que nós estamos fazendo, projetos agora para 2024 que já começaram a rodar, entre outras coisas. Então fica ligado, compartilha esse link agora já com seus amigos, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Lembrando, agora nós vamos mudar algumas questões. O E aí Pai, esse episódio vai ser o último que vai ser postado no canal da PIB. A partir de agora, o E aí Pai vai ter um canal próprio. É isso mesmo, nós teremos um canal dedicado ao E aí Pai. Uma página do Instagram dedicada ao E aí Pai, onde nós vamos postar os cortes do nosso podcast e tudo mais. Quem sabe não sai até uma página no TikTok, não é verdade? Olha aí, uma página no TikTok com os cortes e tudo mais. Pastor Domingos vai fazer TikTok, não, tô brincando. Mas aí a gente vai fazer uma parada legal, vai ter muita coisa maneira. Então fique esperto, se inscreva no canal da igreja para você assistir os cultos, as transmissões, nossos momentos de adoração, entre outras coisas. Mas já fica atento, porque nessa próxima semana a gente já vai divulgar o novo canal do E aí Pai, dedicado ao podcast. E vai ser um canal muito legal. Pai, vamos lá, direto ao assunto. Sim. Mas antes, a gente fazia um top 5, né? Na verdade, é o assunto junto com o que a gente fazia. Que a gente fazia um top 5. Você lembra disso que eu te perguntava? 5 melhores alguma coisa? 5 melhores alguma coisa? Pois é. Você vai falar agora, para nossa galera que está nos assistindo aqui, 5 motivos pelo qual a gente ficou esses meses sem gravar o podcast. Eu não tenho nenhum. O motivo é que parou. Tem uma série de atividades, a agenda da igreja, agenda muito intensa minha de viagem, uma série de coisas. E a agenda sua também. A questão foi a questão aqui da mudança para cá. E depois desse período de mudança, as coisas que foram acontecendo. E a gente, por causa de uma série de coisas, de mudanças e de atividades das mais diversas e viagem, a gente parou. Dentre elas, eu viajei até para o Japão e fiquei 21 dias fora. Então, foi as muitas atividades aqui da mudança e as viagens da pregação e viagem missionária e coisas dessa forma que fez com que a gente parasse. Eu espero que isso não aconteça mais. Exatamente. E uma coisa que a galera talvez não saiba é que quando a gente estava lá na Rua Goiás 17, a gente tinha uma parte ali onde ficava a secretaria, que atrás da secretaria, muitas pessoas nem iam lá, mas atrás daquele lugar ali tinha um estúdio dedicado às nossas gravações e às nossas produções. Aqui a gente ainda não montou o estúdio, porque nós temos outras prioridades para enviar os recursos da igreja para a estrutura, né? O estúdio vai ficar pronto em breve, vai ser um estúdio muito legal, bem mais moderno, muito mais funcional do que o que a gente tinha na Rua Goiás, mas devagarzinho a gente vai fazendo, só que a gente agora adaptou esse cenário aqui, que é no backstage aqui, né, no green room, na verdade, a gente adaptou aqui nessa parte aqui para a gente poder continuar a gravação e vai ser muito legal, vai ser muito maneiro, vai ser muito divertido, não é verdade, pai? E agora a equipe por trás das câmeras aumentou, né, Davi? Estou vendo aí o Manu. O Manu está aqui. Bem-vindo, Manu, aí no nosso time. O Vinícius Viana. Monitorando o áudio aqui. Aí depois vocês filmam ele, mostram ele. E o Jonathan. O Jonathan já era do time, né? Depois tem que mostrar o time aí para os caras que estão em casa, né? Exato. Esse time é muito bom, muito capaz e acho que nós vamos... Olha lá o Vini ali. Opa, quase caiu o celular. É o Manuel. Ali o Jojo. Então, a galera fazendo a parada acontecer aqui, né, pai? E tinha mais gente aqui que estava ajudando aí nos bastidores, né? Muito obrigado a vocês e a gente vai ter um tempo muito precioso. É isso. Então, eu queria, pai, antes da gente trocar uma ideia, fazer um devocional, uma meditação, eu queria que você, nos próximos 5 minutos, 4 minutos, 5 minutos, desse para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente porque esse podcast ele era muito ouvido por pessoas de fora de Marília,
né? No Spotify também a gente tinha ouvintes até no continente africano, de países que falam português. Mas uma coisa interessante é que a minha avó não perdia um episódio. Na verdade, inclusive, eu vou mandar esse link para minha tia, porque minha avó precisa voltar a assistir, porque ela era a primeira a assistir. Beijo, vó. Então, é o seguinte, dá uma atualização sobre a sede agora da Rua Fortunato Guerra, como que nós estamos aqui, como que está o caminhar aqui dessa sede que nós construímos. Então, Deus nos deu a graça de adquirir uma área de 82.500 metros quadrados, é a nossa área, que é uma área grande. Ela é um pouco fora da região central, mas ela está bem próxima ao shopping, o Marília Shopping, né, que é o maior shopping de Marília. Ela está a 1 quilômetro e pouco do Marília Shopping. E nós estamos muito bem aqui. A nossa área construída aqui, até então, é cerca de 6.500 metros quadrados, o que temos de área coberta aqui, construída, um amplo estacionamento, uma praça de alimentação muito boa, com quase todos os pontos lá funcionando. Já tem 4 casas de lanche, suco, sorveteria funcionando, de maneira que as pessoas podem vir e pode ter um tempo social lá na praça. Sim. O nosso templo, salão de culto, é um salão para 3.000 cadeiras. No momento, nós não estamos trabalhando com 3.000 cadeiras, estamos trabalhando aí, acho que com as 2.600, 2.700 cadeiras definidas. Nós temos 2.700. Nós temos um amplo departamento infantil com 16 salas. Tem salas para 200 pessoas, tem sala para 150, tem sala para 120, tem sala para 50. Tem um berçário bem grande, você tem ideia, o nosso berçário aqui tem 120 metros quadrados. Então, é bem interessante olhar para isso e nós estamos procurando fazer o melhor. Ainda faltam algumas coisas, como playground, ampliar ainda mais estacionamento, torre de oração, deck, e nós, lá na parte social, ainda falta as quadras de beach tênis e quadra de futebol, campo, que eu acredito que até o final do semestre ou até o final de julho isso vai estar funcionando. E sábado é bonito de ver, quando acaba o culto, a moçada fica lá tentando jogar um vôlei, brincar. Tem fute-mesa também, já. Fute-mesa já está aí, tênis de mesa também. Então, a gente está muito animado com isso. E a igreja está bem, vivendo um excelente momento. E a expectativa é de crescimento exponencial. Uma coisa interessante é que, se você ainda não conhece a nossa sede agora, aqui na Rua Fortunato Guerra, se você ainda não conhece, uma oportunidade que você tem de conhecer a sede e também de conhecer a igreja é a semana de imersão que a gente vai fazer, que vai ser fantástico. A imersão é um open house, a gente literalmente abre as portas para receber pastores e líderes do Brasil inteiro e a gente expõe a visão de uma maneira interessante. Essa imersão agora, inclusive, ela vai acontecer de uma maneira fantástica, porque pessoas que passaram pela imersão, que fizeram aqui a semana de imersão e que tiveram suas vidas transformadas através dos princípios que elas receberam aqui e aplicaram nas suas realidades, elas vão ministrar com a gente. Inclusive, o pai da nossa amiga Manuel vai estar aqui com a gente, se eu não me engano, ele é um dos palestrantes, na verdade. Tem uma plenária do pastor Ademar, que está lá no Mato Grosso. Interrompendo Matupá. Nós colocamos 15 preletores de fora. Então, nós temos o pastor Neto, só para exemplificar alguns, nós temos o Neto do Tocantins, que veio, fez a imersão, fez a célula protótipo, multiplicou, e hoje está com uma igreja grande, rompendo, você vai estar lá esse fim de semana, uma igreja maravilhosa lá em Gurupi. Nós temos o Emerson da Bahia, com uma igreja linda, maravilhosa, em Simões Filho, crescendo a todo vapor. Nós temos o Ademar, lá de Matupá, nós temos que está indo muito bem e expandindo lá o reino em toda aquela região do Mato Grosso. Nós temos o pastor Rodrigo, de Boa Esperança, que está conquistando a cidade para Jesus, lá no Espírito Santo, Boa Esperança. Mas nós temos gente do Sul. Sim. Por exemplo, nós temos o pastor Wagner, meu amigo pastor Wagner, lá de Porto Alegre, Wagnão, que nós somos lá, está vivendo um avivamento lá. Também eu quero ir lá. Nós somos lá e nós oramos e Deus deu a ele uma área de 15 mil metros quadrados, estão construindo, coisa linda, maravilhosa. Um abraço, Wagner, lá em Porto Alegre. Wagner, né? Gente boa pra caramba.
Nós temos a pastora Genoveva, de Foz do Iguaçu, de uma igreja linda, igreja parceira. São Ceifa. parceiros nossos, pastor José, pastora Genoveva. Tivemos aqui o Patrick, um abraço, Patrick, que esteve aqui ministrando essa semana para os homens, foi uma bênção muito grande. Nós teremos também o Frank, de Maringá, nosso amigo Frank, lá de Maringá, que vai estar ministrando. Então, tem tantos pastores que estão vindo. O que nós queremos mostrar com isso? Que o discipulado e as células funcionam em qualquer lugar do Brasil. Então, gente das mais diferentes regiões, gente do Norte, gente do Nordeste, gente do Sul, gente do Sudeste. E, além disso, vai estar aqui Marcelo Toschi, de Amor e Cuidado de Araçatuba, com certeza uma palavra imperdível. Pastor Getro, né, do Ministério Bambu e também da Junquerópolis e Andradina. Nosso amigo Getro, com uma palavra fantástica, ele vai falar sobre o ministério profético dos pastores. O pastor Kleber de Lins, meu amigo Kleber, todos são pastores amigos. Kleber vai estar aqui ministrando uma palavra sobre como ser relevante, influente e relevante na cidade, né? E aí vai ter o time da casa também, são 22 mensagens de terça de manhã até sexta, qual que é o valor da inscrição? Meio-dia. O valor da inscrição aqui já foi pago. O sangue de Jesus cobriu tudo. É isso. Nós nunca cobramos uma única inscrição, fazemos tudo de graça. E até 2 anos atrás, nós sempre oferecíamos também a alimentação. É óbvio que você vai arcar com as despesas da sua viagem, da sua hospedagem, mas assim, de verdade, o ouro que você recebe aqui numa imersão como essa, vale a pena qualquer investimento de qualquer deslocamento. Vai ter preletor de fora do Brasil. Renato está vindo de Arica, Chile. O deserto está florescendo. Ele pegou uma igreja bem pequena e está vivendo um avivamento em Arica. Ele é daqui da sede, está servindo lá a Arica, algo lindo, maravilhoso. Abraço, Renato. Então, abração, Renato. E nós vamos estar recebendo gente de fora do Brasil e gente da mais diferente. Já sei de caravanas do Mato Grosso do Sul, caravana, né, do sul do Brasil, pelo menos 2 caravanas do sul do Brasil. Ji-Paraná. Caravana do Espírito Santo, caravana de Ji-Paraná e Rondônia. E nós queremos agradecer a Deus pelas caravanas, caravana da Bahia. Tem muita gente vindo do Nordeste e vai ser uma alegria, uma festa. Nós sempre queremos somar com o corpo de Cristo. O pastor Emerson Simões Filho vai estar também. Vai estar. Eu acabei de falar sobre isso. Não, mas acho que ele vai ministrar também, não vai? Sim, eu acabei de falar o nome dele. Então eu brisei. Você brisou. Bora. Mas sabe uma coisa interessante, já para a gente entrar no nosso tema, então? A semana de imersão, é óbvio que você passa por vários princípios, várias questões. Por exemplo, a minha parte é falar sobre as aplicabilidades disso que meu pai acabou de dizer para os ministérios de juventude, né, adolescentes e jovens. Mas é muito interessante aqui a questão de células e discipulado, porque células e discipulado, na verdade, não são uma ideia nova. Ao contrário do que você pode pensar ou você pode imaginar, muita gente já ouviu falar sobre células de discipulado por causa de coisas que aconteceram no Brasil. Na verdade, movimentos que aconteceram no Brasil, Mover Celular, G12, M12, siglas e números infinitos e tudo mais. Mas a questão aqui é que células e discipulado, elas não, na nossa concepção, se eu estiver falando uma bobagem aqui, o pastor Domingos irá me corrigir, mas na nossa concepção, aquilo que a gente acredita, a leitura que nós fazemos é que células e discipulado não são uma visão como uma ferramenta humana, mas que células e discipulado são o modelo de igreja do Novo Testamento. Sim. É assim que a gente acredita. E é por isso que a aplicabilidade de células e discipulado, ela sempre vai acontecer em qualquer lugar do planeta Terra. Por quê? Porque está na Bíblia. As pessoas se reuniam no templo e nas casas. É igreja no templo, ou então seja uma grande celebração, e igreja nas casas. Não cabe 3.000, 4.000 pessoas dentro de uma casa, certo? Então, é essa a ideia que a gente traz, de você fazer o anúncio do evangelho, de você praticar o evangelismo relacional, de você praticar a comunhão, a oração e todos os outros princípios, tanto seja no templo, quando a gente celebra junto, como nas casas. E o discipulado. E isso é maravilhoso e transformador. É isso que traz vida para a nossa igreja e que, na verdade, é por onde toda a vida da nossa igreja passa.
Nós estamos gravando esse podcast numa quinta-feira, então ontem a gente teve células, hoje a gente vai ter mais células, e é nesse lugar onde a nossa igreja realmente acontece, onde as pessoas oram e outras pessoas são curadas, onde os testemunhos de conversão acontecem, onde os testemunhos de transformação acontecem. É por isso que a gente acredita demais nisso. Não é visão celular que a gente exportou de X, Y, Z. É óbvio que a gente não inventou a roda. Nós adaptamos várias questões para a nossa realidade. A gente nem está mais no modelo que a gente já seguiu anteriormente. A gente adaptou muita coisa. Mas a gente acredita que células e discipulados são o modelo do Novo Testamento. Estou errado, pastor Domingos? Nosso tema é... não, tá certo. Para você ter ideia, voltando um pouquinho, nossos preletores, todos eles são pessoas que um dia passaram por aqui, voltaram para suas cidades, aplicaram, estão tendo sucesso, estão sendo bem-sucedidos e suas igrejas estão crescendo. Então, vai ser uma enxurrada de testemunhos do que Deus está fazendo nas mais diferentes, nas 5 regiões do Brasil. Vai ser maravilhoso. A outra coisa que a gente quer falar é que o tema desta imersão é de casa em casa até a última família. E nós vamos trabalhar muito isso, de casa em casa, através das células, até a última família. Até a última família de sua cidade. Eu queria falar um pouquinho que tiveram algumas novidades nesse período que a gente ficou sem o podcast. Manda ver, depois a gente faz a sala de discipulado. A gente já vai entrar no assunto aí, mas eu queria só dizer que nesse período aí, no final do ano, a gente lançou o livro Imitadores de Cristo. Poxa, eu tenho uma cópia aqui agora. Eu queria ter uma cópia aqui para apresentar para vocês, mas meu amigo Jonathan acabou que não trouxe. Eu também esqueci a minha. Então hoje nós não vamos ter aqui Vai aparecer na edição, magicamente vai aparecer na tela a foto da capa agora. Vai aparecer a foto lá. E no link da descrição você pode comprar o seu. E você pode adquirir se quiser. Mas na próxima quinta a gente... Sem falta. A gente vai apresentar. E eu queria falar que agora, nessa imersão, nós vamos estar lançando mais 2 livros. Né? E nem o Davi sabia que a gente vai lançar 2 livros. Não sabia mesmo. Nenhum de vocês aqui, né? Mas deixa eu compartilhar com vocês. Dia 23 de abril agora, no primeiro dia da imersão, nós já vamos lançar 2 livros aqui mais. E o primeiro deles é 50 dias de oração com a família. Mas ele não vai ser... Esse é o subtema. O tema é Eu e a Minha Família no Céu. 50 dias de oração com a família. E ontem nós estávamos fazendo as últimas correções, tá? Só alguns pequenos detalhes. E é uma série que a gente vai lançar cada ano, aí, pelo menos por 4, 5 anos. Vamos lançar essa série. Cada ano vai ter... Esse é o volume 1. E nós já temos o volume 2 também quase pronto. Estamos correndo muito atrás disso. E no mesmo dia nós vamos lançar também, se Deus quiser, Movidos pelo Espírito Santo. Então, esse é brabo. Agora, em abril, tem 2 lançamentos. Se o Senhor nos permitir, no dia 31 de maio, tem mais um, que é Com Jesus à Mesa. E para o segundo semestre, no mínimo, mais um, que é o Ande com os Anjos. Então, esse ano, estamos lançando 4 livros novos aí, que vai somar muito, né? Esse livro, Eu e Minha Família no Céu, 50 dias de oração com a família, são 50 devocionais fantásticos para os pais aplicarem com os filhos com os pais, vai ser maravilhoso. E movido pelo Espírito Santo, que é algo lindo, é a receita para o crescimento da igreja. E depois, Com Jesus à Mesa, que é também voltado para a família, para trazer Jesus para dentro da nossa casa, maravilhoso. E o livro Ande com os Anjos. Nós somos chamados não apenas para ser cheio do Espírito Santo, mas também para conviver com os anjos santos de Deus. Mas vamos fazer o seguinte, vamos guardar um episódio só para a gente falar sobre o Ande com os Anjos, mais para próximo do lançamento. Tipo assim, na semana do lançamento, a gente lança o podcast junto, para a gente não dar muito spoiler, certo? Mas vamos voltar aqui, porque isso é uma coisa interessante. Por exemplo, a semana de imersão. Qual que é a data da semana de imersão? 23 a 26 de abril. Estava esquecendo disso, foi bom lembrar. 23 a 26 de abril, na semana de imersão. Então, agora em abril, dia 23, nós vamos... Já vai sair o Eu e Minha Família no Céu. 2 livros. Eu e Minha Família no Céu e Movidos pelo Espírito Santo.
É interessante porque você vai conseguir. Eu vou fazer isso na minha casa. Estou falando do que eu vou fazer, porque eu já estou fazendo o Imitadores de Cristo, tá? Todo dia, sem pular um. Então, O Imitadores de Cristo logo, logo é best-seller. não, tá top. Tá muito legal mesmo. Não é porque meu pai escreveu, porque eu editei, mas é porque esse livro realmente ele tá maravilhoso, cara. Esse livro tá fantástico. Eu editei o livro e eu tô fazendo devocional todo dia. Eu estou recebendo mensagens todos os dias de pastores e de pessoas de vários lugares do Brasil, empresários, pessoas católicas fazendo a devocional, e eu fico assim feliz de ver isso daí. Tem um pastor amigo meu, amigo nosso, de renome e respeito, que disse que é o melhor devocional que ele pegou para ler nos últimos anos. Simplesmente fantástico. E aí você vai poder fazer o quê? Você usa o Imitadores de Cristo como seu devocional particular. Ali, acordou cedo, faz. Porque, apesar de ser um devocional muito completo, ele não é um devocional que você vai precisar ficar 2 horas com o livro na mão. Você pode, se você quiser, não tem nenhum problema. Mas você consegue fazer o devocional ali antes do café da manhã. Você consegue fazer antes do sol nascer. Você pega, lê, faz as suas anotações, faz a sua oração, medita no texto. Você consegue fazer ali antes do sol raiar, você consegue fazer, certo? Depois, quando a família toda estiver acordado, ali, as crianças chegaram da escola, você vai pegar o Eu e Minha Família no Céu e aí você vai fazer o seu culto familiar. Entendeu? E aí você vai fazer esse momento. Então você vai usar o Imitadores de Cristo como seu devocional particular. Você tira o seu momento, sua esposa tira o dela, beleza? Fechou? Aí vai pro seu dia, vai trabalhar, vai fazer suas coisas, levou as crianças na escola, almoçou, voltou, junta todo mundo. Antes de juntar todo mundo no altar da Netflix, junta todo mundo, coloca um louvor, ora, faz um culto familiar. É para resgatar o culto familiar. Esse é o projeto. É reunir a família em torno da Bíblia, em torno da Palavra de Deus, durante 50 dias. Sabe por que 50 dias? Para virar cultura. Sim. Para virar cultura. A família, ele usou a expressão do altar do Netflix, mas é exatamente, a família senta para assistir TV, se isola no celular, quebra a comunicação, e nós queremos trazer de volta o padrão bíblico. O bom desse devocional, quando estiver mais perto eu vou apresentar, é que ele está numa sequência histórica. Eu comecei no livro de Gênesis, e esse devocional não cobre nem metade do Novo Testamento. Eu estou indo pegando as principais famílias e uma lição sobre cada família. Então, a gente começa lá em Gênesis e vai mostrando as famílias. Parece que esse devocional vai cobrir até Crônicas, no máximo a metade do Velho Testamento. O segundo vai pegar a segunda metade, depois é que nós vamos entrar no Novo Testamento e nós vamos até o Apocalipse. Então, é uma sequência de devocionais para cobrir toda a Bíblia do ponto de vista de família. É claro que, por exemplo, no meu caso, você pode achar que eu estou forçando a barra, exagerando, mas não, eu estou falando sério. Por exemplo, meu filho, ele vai fazer 2 anos, mas sempre que eu posso, não é todo dia, obviamente, porque o dia a dia é corrido, mas sempre que eu posso. Ontem mesmo eu fiz isso, a gente senta, eu pego o violão, certo? Eu toco uma música, a Jamila canta, e ele fica olhando. Aí ele vê, aí a gente pega a Bíblia, eu leio uma história rapidinho, explico para ele que é o tempo que eu consigo prender a atenção de uma criança de 1 ano e meio, que depois ele vai brincar com os brinquedos dele, obviamente. E ali ele já está entendendo aquele momento, eu pego na mão dele, a Jamila pega na mão dele, a gente faz uma oração, em nome de Jesus ele responde, amém. E aí a vida segue. Então, o culto familiar e a educação de filhos também é uma maneira que a gente pode fazer com que a gente discipule a nação. Entende? Porque daí os nossos filhos, eles levam esses princípios por toda a vida, entendeu? Então não é cedo demais para começar a ensinar a história bíblica. Porque, por exemplo, a minha irmã, se você chamar o Lucas e você ver minha irmã falando, o Lucas conhece as principais histórias bíblicas, ele conhece todas. E ele te conta todas. E quando ele vai brincar, ele junta os brinquedos dele e ele conta as histórias bíblicas para os brinquedos dele. Então ele sabe a história de Jonas, ele sabe a história de Noé, ele sabe a história da criação, ele sabe a história de Abraão, ele sabe todas as histórias. Por quê? Porque isso se chama discipulado, culto familiar, entende? Não é cedo demais para começar, independente da idade dos seus filhos. Se os seus filhos são mais velhos, se eles têm 8 anos, 9 anos, 10 anos, poxa, a profundidade e a missão fica muito melhor. Fica muito maior, fica muito mais interessante. Você entendeu aí em casa?
Você entendeu, Jonathan, que tem a filha de 2 anos, o Manu que vai chegar, o Davi? Vai nascer. Né? O Vinícius ainda é solteiro, mas um dia ele vai ser pai. Vai casar ano que vem. Vai dar certo, tá bom? Mas é isso daí que o Davi está falando. E ontem mesmo eu fiquei tão feliz porque eu recebi a mensagem de um pastor amigo meu, muito amigo lá do Espírito Santo, Vila Velha, ele dizendo: que bom, meu amigo, que você colocou isso por escrito, que você estabeleceu esses princípios para a gente meditar aqui diariamente. Eu fiquei tão feliz. E a gente recebeu mensagem de tantos lugares e de pastores, e a gente vê algumas pessoas que nem têm a nossa crença fazendo devocional. Sabe o que vai acontecer? São 366 devocionais e a pessoa está fazendo todo dia. No final, ele vai estar convertido a Jesus. Sim. Porque tudo ali, tudo aponta para Jesus. Com certeza. E essa ideia de fazer um devocional de uma maneira saudável, ela é muito, muito interessante. Eu tava verificando algumas coisas esses tempos atrás, fazendo uma pesquisa, pai, né, e tudo mais. E tem um assunto que está em alta no momento, né? Vamos deixar as células discipuladas para a gente falar no próximo programa. Mas tem um assunto que está em alta e que muita gente está falando, porque, afinal de contas, como muito se fala sobre coaching, sobre desenvolvimento pessoal, uma das coisas que essas pessoas falam é que você precisa meditar. E eles falam das meditações e dos princípios de meditações. Então, fala, olha, acorda cedo, vai meditar, depois vai fazer um exercício físico, blá, 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 blá. Pois é, deixa eu te falar uma parada. Salmos, capítulo 1, nos fala uma coisa muito interessante. Que fala que bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, meditação não é uma coisa nova de coaching, de desenvolvimento pessoal. Meditação é um princípio bíblico. E esses livros, esses materiais, esses devocionais, eles, se você usar o material correto e da maneira correta, eles te ajudam a meditar na palavra de Deus. Porque se você começar o seu dia olhando o WhatsApp, olhando o celular, olhando notícia ruim, se você começar o seu dia olhando o Instagram, entendeu? Todo aquele lixo da rede social vai entrar na sua cabeça e vai ficar o seu dia todo na sua cabeça. Se você começar o seu dia com a palavra de Deus, com os princípios do reino, são os princípios do reino que vão ficar na sua cabeça. E é interessante, porque Davi escreve, nela medita de dia e de noite. Tem um princípio interessante aqui. Então, no começo do dia e no final do dia, a ideia da meditação, a ideia de iniciar e finalizar o dia com os princípios da palavra de Deus na sua mente. Não é verdade, pai? Eu queria ler um texto para você e para vocês de casa, bem interessante, está em Josué, capítulo 1. Esse texto que o Davi mencionou está no Salmo 1, de 1 a 3. Mas Josué, capítulo 1, Deus fala com ele. Como Josué foi o sucessor de Moisés, Deus diz assim: então somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não cesse falar do livro da lei, ao contrário, escute agora, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então a palavra, essa questão que o Davi estava falando, está na moda, essa questão aí de meditação, mas a meditação vem desde o Éden. Desde o Éden, quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, descia e tinha um tempo com Adão, ele ia meditar no que o Senhor tinha falado, ele meditava nisso. E um horário interessante era na viração do dia. E ele tinha que cuidar das coisas que Deus deixou como responsabilidade dele. Mas um dos compromissos diários era ter tempo com o Senhor, ter tempo com Deus. Porque quando aconteceu o pecado, esse relacionamento foi quebrado. Então, uma das coisas interessantes é quando você medita. Meditar é mais ou menos como um processo
que acontece com a vaca, por exemplo. A vaca come o capim e depois eu olhava muito isso, eu ficava muito tempo em cima da cerca do curral quando eu era criança, que nós tínhamos uma pequena fazenda e nós criávamos gado, meu pai criava, né? Tinha até uma certa quantidade, e eu gostava de ficar à tardinha, tipo assim, 5 horas da tarde, 5h30, quando colocava parte do gado para o curral, eu ficava olhando. Então ela comeu o capim o dia todo, agora ela deita e de repente ela começa a ruminar. Vem uma parte daquele capim lá do estômago e ela rumina. Aí desce uma parte, já sobe a outra, é automático, desce uma, sobe, fica ruminando. Meditar é mais ou menos isso, é ruminar a palavra. É você leu, você estudou, traz de volta. E começa a perguntar. E começa a perguntar para o texto, e começa a perguntar para o Espírito Santo. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Como eu vou viver isso? Qual é o teu projeto? Nesse texto, Deus disse para Josué, seja forte, seja corajoso, tenha cuidado de praticar toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Pratique tudo. Medite na palavra. Detalhe, na época só tinha 5 livros. A Bíblia da época era 5 livros. Era Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E ele está dizendo, medita nele. Sim. E aí medita, e aí ele diz, se você meditar, se você ler, se você meditar, você praticar, você vai ser próspero. Olha o que a Bíblia diz, você vai ser próspero e vai ser bem-sucedido em tudo que fizer. Então, é bem forte isso daí, Deus dizendo que prosperidade e sucesso tem a ver com ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Então, é muito forte. Isso foi dito a Josué há 1450 anos antes de Cristo. Então, é interessante isso daí, você pode praticar. E tudo isso que nós falamos de livro, alguma coisa, não é para promover, eu não sou vendedor de livro, é para te dar ferramentas, para fortalecer isso na tua casa, fortalecer a tua família, para que você possa permanecer firme e levar toda a sua família com você para a glória do céu. Isso é tão interessante para a gente caminhar para o final, porque às vezes a gente esquece, mas Josué, ele era um guerreiro. Josué, ele foi o líder das tropas. Enquanto Moisés era o líder do povo, Josué era uma espécie de general, vamos dizer assim. Sim. Se a gente quiser, de certa forma, atualizar o termo. Mas Deus não fala para ele, olha só, pratica e medita nas artes de combate. Pratique e medite princípios de guerra. Pratique e medite na luta de combate corpo a corpo com a espada. Se torne um guerreiro especialista. Não, Deus fala, medita nos princípios da palavra e aquilo que você for fazer, você será bem sucedido. É muito interessante isso. Porque mesmo ele tendo a mentalidade de um guerreiro, mesmo ele entendendo muito de combate, de luta, porque quando Deus dá essa palavra para ele, ele já tinha sido vitorioso algumas vezes, ainda assim Deus fala, o princípio, o caminho está na palavra, está na meditação. E ali, como meu pai falou, só tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Às vezes a gente está querendo meditar, mas meditar nas coisas erradas, na força do nosso braço, confiar em nós mesmos, confiar na minha própria capacidade, no meu próprio intelecto. Provérbios fala para a gente que nós não devemos nos julgar sábios mediante o nosso próprio pensamento, a nossa própria capacidade intelectual. Então, isso é muito, muito interessante, gosto demais disso, e que você possa aplicar esses princípios aí na sua vida, na sua família, na sua casa. E assim como a palavra de Deus foi para Josué, que aquilo que ele fizesse, ele seria bem-sucedido. Aquilo que você fizer, você será bem-sucedido. Não porque sou eu que estou falando, mas porque é uma promessa de Deus para a sua vida. Queria só mais um ponto sobre isso, voltando dizendo que nessa época só tinha os 5 primeiros livros da Bíblia, depois o restante foi acontecendo à medida que a história Deus foi se revelando. A história da revelação, a história de Israel foi acontecendo e a história da revelação para a vinda de Jesus foi acontecendo. Agora, eu queria falar só um ponto. Em Israel, Deus colocou como princípio que quando um rei assumisse o trono, a primeira coisa que ele tinha que fazer não era alguma reforma econômica, política. Não, a primeira coisa, é que ele se assentasse lá. Ele tinha que pegar, na época, as peles de ovelhas, de cabra,
Ele tinha que pegar isso, e ele tinha que pegar a pena, e ele tinha que escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele tinha que escrever. E ele tinha que guardar isso, colocar isso sempre em cima da mesa. E todos os dias, quando ele chegasse para trabalhar no seu escritório, estava em cima da mesa a lei que ele mesmo havia feito aquela cópia. E a primeira coisa dele, que ele tinha que fazer de manhã, ao chegar no escritório de trabalho, era ler e meditar na palavra de Deus. Em seguida, trabalhar. Isso está lá em Deuteronômio, a orientação para o governo era copiar a Bíblia, primeiro passo, porque enquanto copia, se aprende. Número 2, ler todos os dias ao chegar de manhã no escritório, ler, antes de qualquer reunião. Ele tinha que ler a Bíblia e meditar. E todos os reis de Israel que fizeram isso foram prósperos, foram bem-sucedidos, tiveram muito sucesso e agradaram o coração de Deus. Os que não fizeram isso, que abandonaram a palavra e que abandonaram a direção de Deus, eles se deram mal. Eles trouxeram tragédia para si mesmo e para a nação. Então, a palavra de Deus é fundamental. Veja bem isso. A orientação era para o rei, era copie a Bíblia, leia a Bíblia diariamente, medite na Bíblia diariamente. Então, você vai ter sucesso em todas as outras áreas. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E esse princípio, ele é totalmente 100% aplicado para nós. Até porque, se a gente for pensar nos 5 primeiros livros da Bíblia, já tem ali todos os apontamentos para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Já havia ali a profecia de que o Messias haveria de vir. Então, tudo isso é simplesmente maravilhoso, isso é fantástico. E tudo isso tem 100% de aplicabilidade para a nossa vida. Estou muito empolgado para os próximos episódios, para essa nova temporada do E aí Pai, nesse cenário, futuramente no nosso estúdio e tantas outras coisas que nós faremos juntos no nosso novo canal que vai sair agora nessa próxima semana. Já fica atento, se inscreva. E os episódios que nós temos, que nós já gravamos, eles não vão ficar perdidos. Nós vamos subir todos os episódios que nós já gravamos no novo canal. Então você vai poder fazer maratona de E aí Pai, você vai poder fazer as tarefas da sua casa, ir para o trabalho e voltar ouvindo E aí Pai no Spotify e também no YouTube. É isso. É isso. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, se inscreva no canal. Se você ouviu aqui até o final, comenta aqui embaixo. Comenta o quê, pai? O que a pessoa comenta aqui embaixo para saber se ela ouviu até o final? Dá um like ou dislike. Não. Dislike não. Ele não quer que Sem fale dislike. Só like. Que Só Deus aperta o abençoe. like. Comenta aqui embaixo. Imitadores de Cristo. Tamo junto. E que você seja poderosamente abençoado por Deus. E o que nós falamos aqui é para que você cuide melhor da sua família e que Deus te dê graça para que você e sua família sirvam a Jesus, estabeleçam uma linhagem santa na terra, sejam prósperos e bem-sucedidos. Deus abençoe e até o próximo. Deus abençoe.